Bom dia primeiro ano. A gente vai dar início ao capítulo 2 e vamos falar sobre a cartografia e suas linguagens, tá? Aula 1, então vou levar mais de uma aula para terminar esse conteúdo. Pessoal, então já estudamos em aulas passadas a forma da Terra, como se orientar e se localizar, as coordenadas geográficas, então entendemos o que é paralelo, meridianos, longitude e latitude. Falamos sobre o movimento de rotação e translação. E falamos também sobre fuso horários. Todas essas aulas estão no YouTube, com exceção dessa aula sobre exercício de fuso horário. Essa aula de exercício de fuso horário, ela foi gravada e foi colocada diretamente no Google Meet. Então lá no Google Sala de Aula de vocês, vocês encontram essa aula sobre exercício de fuso horário, ok? Falamos sobre convenções cartográficas. A gente vai então trabalhar aí sobre esse assunto hoje. Mas antes vamos entender qual é o conceito de cartografia. Cartografia, pessoal, é a ciência que estuda e desenvolve mapas, ok? Então é a arte de construir mapas a partir de observações diretas, né? E do emprego de alguns dados é confeccionado mapas. É claro que existem algumas técnicas de confecção desses mapas, tá? Os mapas, a cartografia, na verdade, representa o poder, a forma que eu posso, se eu sei de alguma informação de um local, se eu sei através de um mapa tudo daquele local, eu posso, por exemplo, ter estratégias de guerra. Eu posso, por exemplo, conhecer e pontuar as riquezas naturais daquele local. Eu posso, por exemplo, apontar os melhores espaços para atividades agrícolas. Isso vai me render dinheiro, isso vai me render lucro em relação ao capitalismo, tá? E as convenções cartográficas, pessoal, referem-se então a uma linguagem visual própria dos mapas. Isso eu chamo de linguagem cartográfica. Então eu preciso compreender a linguagem cartográfica para fazer a leitura de um mapa, ok? É isso que eu quero, é nesse ponto que eu quero chegar. Por exemplo, essa linguagem ela é criada para facilitar essa leitura e compreensão das informações de um mapa. Então você vai ver lá no mapa muitos signos, uma linha, cores, símbolos, figuras geométricas, desenhos, texturas. Tudo isso é a legenda de um mapa. Isso vai me ajudar a me localizar no mapa. Por exemplo, eu quero saber aonde tem um aeroporto naquele mapa que eu estou vendo. Então você vai lá encontrar uma figurinha, por exemplo, de um avião, e ali você vai saber que naquele local tem um aeroporto, ok? Não existe uma padronização obrigatória. Eu não tenho uma padronização nessa legenda, mas existem alguns símbolos que são utilizados como convenções básicas, ou seja, são símbolos que já são utilizados bastante, como por exemplo a cor azul. A cor azul, ela simboliza, ela representa rios, lagos, mares e oceanos. Então quando você vê, por exemplo, uma linha azul, ali ela está marcando, por exemplo, um rio, ela está marcando um lago, um oceano dentro do mapa. Ali é um exemplo, tá? Claro que ao longo da história a gente vai desenvolvendo, tem uma evolução de técnicas, um desenvolvimento tecnológico, e a gente acaba tendo novas técnicas e ferramentas que fazem, por exemplo, que eu consiga produzir um mapa hoje ou uma carta muito mais próximo da realidade. A gente pensar, por exemplo, que um mapa no século XV era feito de uma forma, um mapa no século XXI é feito totalmente diferente. A gente consegue chegar muito mais próximo de uma realidade, ok? Aí eu estou mostrando aqui um exemplo de um tipo de convenção cartográfica, de uma linguagem cartográfica, para que você entenda a legenda, você entenda esse mapa. Então, por exemplo, você viu esse mapa aqui. Esse mapa é o mapa mundi, suponhamos que você nunca viu ele, mas você vai conseguir ver que ele está dividido por cores e você tem uma legenda aqui, ó. Então, aqui embaixo eu tenho uma legenda. O que está em laranja é a América. Então você tem aqui América do Sul, do Norte e Central. O que está em roxo aqui, Europa. Amarelo, Ásia. Verde, África. O que está em rosa aqui, Oceania. E o que está em branco, Antártida. Então você consegue ter uma noção do que ele quer falar nesse mapa. Ou seja, ele está dividindo esse mapa aqui por continentes. Aqui eu trouxe exemplos de como é que você pode encontrar esses símbolos nos mapas. Então, por exemplo, pode vir como linhas. Então você vai encontrar, por exemplo, uma linha azul. É um rio permanente. Você encontra uma linha azul, mas com tracejados. É um rio temporário. Professor, eu preciso decorar isso? Geralmente vem com informação embaixo na legenda. Não precisa decorar. É só para que você entenda que essas legendas são criadas para facilitar o seu estudo. Aqui é uma ferrovia.
Por exemplo, oleoduto, gasoduto, cores e texturas. Aqui você vai mostrar, por exemplo, as altitudes de um relevo geralmente são dadas por cores. Então, cores mais claras eu tenho uma altitude menor, cores mais escuras, altitudes maiores. Você tem, por exemplo, o uso do solo, uma floresta, geralmente é uma coloração verde. Uma região montanhosa, geralmente é o quê? Uma coloração marrom. Habitantes por quilômetro quadrado, então você mostra aqui também a mesma coisa, ó, cores mais claras, ele mostra uma quantidade menor de habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, uma densidade demográfica menor, e aqui ele mostra mais habitantes por quilômetro quadrado, cores mais escuras, ele mostra uma densidade demográfica maior. Muito comum, figuras. Por exemplo, você tem essa figura aqui, ó, figura de um diamante, figura de um ouro, por exemplo, figura de um aeroporto, como eu tinha comentado, então você vai ver um avião, vai identificar que naquele local tem um aeroporto. Você consegue ver aqui, por exemplo, um barco. Então aqui você consegue ver o que? Um porto. Naquele local tem um porto. Então são figuras, são legendas que me ajudam a identificar a questão de um mapa. Outra coisa que a gente vê muito nos mapas, pessoal, aqui já é um pouco mais moderno, né? Mas a cartografia, ela vai estudar altitudes de relevo, né? Sabe que o relevo, geralmente, eu começo ali do zero, que é o nível do mar, e esse relevo ele pode ter altitudes diferenciadas. Nesse exemplo aqui, ele está mostrando, por exemplo, uma carta topográfica, que ela é traçada com base em curvas de nível. O que é isso? Você observa que tem curvas aqui, ó, tracejados. E essas curvas, pessoal, elas vão levar em consideração linhas que vão unir pontos de mesma altitude. Então veja bem, ó, bem aqui eu tenho 250 metros, e essa linha de mesma altitude vai unir em outra linha, em outro ponto, também de 250 metros. Então ele vai criar essas linhas para dizer que essa altitude aqui, ó, 300 metros, é igual a essa outra altitude de 300 metros. Sendo sempre que eu vou iniciar com o nível do mar, que é sempre 0 metros de altitude, ok? Aqui é um outro exemplo, né? Exemplo B. O traçado das curvas sobre o relevo representa a união dos pontos de mesma altitude, mantendo entre si sempre a mesma distância vertical. Que ele está mostrando, ó, que eu tenho uma distância de um ponto ao outro, a mesma distância. Se eu pegar uma régua aqui, você vai conseguir medir. Ó. Por exemplo, aqui eu estou unindo esse ponto, que é a mesma altitude com esse, são 200 metros. Eu mostrei na imagem anterior. E aqui, gente, ele dá uma mesma distância. Ó. Ele calcula uma distância igual, tá? Para poder mostrar o segundo. Ó. Aqui eu tenho esse ponto que se liga a esse, 250 metros. E assim sucessivamente. 300 metros, 350 metros, até chegar à altitude mais superior aí desse relevo. Um terceiro exemplo é quando ele mostra, por exemplo, o relevo através de cores. Ele chama isso aqui de mapas hipométricos. Do grego upsos, que quer dizer altura e elevação, e metron quer dizer medida. Então você tem aí um mapa que mede a mesma coisa que eu mostrei ali, que é um relevo, mas ele mostra, pessoal, através de cores. E aqui também eu tenho uma curva de nível, tá? Ou seja, eu tenho tonalidades de cores diferentes que vão representar o meu relevo. Me diga, professor, então, como é que funciona essa questão das cores? Vamos lá, pessoal. As tonalidades de cores frias, por exemplo, verde e amarelo, é considerado uma tonalidade de cor fria. São utilizadas para representar as altitudes mais baixas. Então, por exemplo, ó, olha para cá, para o mapa, ó, verde e amarelo. Verde e amarelo são as altitudes menores. Já as tonalidades mais quentes, que são laranja, vermelho e marrom, eu tenho as altitudes mais elevadas. Então, aqui no mapa, ó, essa parte aqui tem uma altitude mais elevada do que esse outro lado aqui, que é só verde e amarelo, ok? Então, nos mapas, quando você vê essas tonalidades, altitudes em metros, geralmente vem com essa reguinha para te mostrar isso, tá certo? Então, existe um padrão. Verde e amarelo, altitudes baixas. E aí você tem, por exemplo, laranja, vermelho e marrom, que são cores mais quentes, indicam altitudes mais elevadas. Galera, tudo isso é para você fazer leitura de um mapa. Ah, professor, eu preciso decorar isso? Não. É só para que você entenda o que é a leitura de um mapa. Quando você vê um mapa, você conseguir ler esse mapa, ok? O outro ponto, pessoal, é através das curvas de níveis, você consegue ver se um terreno tem uma declividade maior ou menor. Ou seja,
se esse terreno tem uma queda maior ou esse terreno é mais plano, né? Então vamos lá. Ele diz assim, ó, se a gente olhar aqui para o mapa, todas as cores que estiverem mais próximas uma das outras, significa-se que essa declividade do terreno é maior. Então se você olhar para cá, ó, nesse ponto B, todas essas curvas estão muito mais próximas umas da outra. Olha aqui, ó. Todas as curvas estão mais próximas uma da outra. Então, a declividade desse terreno é maior. Tem uma queda muito maior. E quando você tem, por exemplo, essas outras curvas, você observar, elas têm uma diferença maior. Cada cor dessa é uma curva diferente, uma curva de nível diferente. Você vê que ela tem um espaço maior, e aí eu tenho o quê? Eu tenho um relevo menos íngreme, né? Um relevo mais plano, ok? Então, aqui que ele diz, ó, se as curvas de nível estiverem mais distantes uma das outras, a declividade do terreno é menor, como eu mostrei aqui para vocês, tá? Então, essa parte aqui próxima a A declividade é menor. E quando você está aqui mais próximo a B, a declividade é muito maior, ok? Galera, os mapas são representações gráficas em tamanho reduzido de um espaço real. Essa é a grande definição de um mapa. Porque eu não posso, dificilmente eu vou conseguir fazer um mapa, por exemplo, quero fazer um mapa do Brasil. Será que eu consigo fazer um mapa do tamanho do Brasil? Não. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, eu tenho que fazer uma representação gráfica, que é um tamanho reduzido do Brasil em um mapa, certo? E aí foram criadas o que chama de cartografia temática. O que é isso? Gente, se eu criasse um mapa único e nesse mapa eu colocasse muitas informações, eu poderia ter dificuldade em identificar o mapa. Por exemplo, eu quero fazer um mapa e naquele mapa eu quero identificar vegetação, clima, demografia, que é a questão da população. Eu quero verificar densidade demográfica, tudo num mapa só. Seria muito difícil eu fazer essa leitura. Então um mapa com clima, com relevo, com vegetação, tudo junto, ficaria muitas vezes até incompreensível. Então a cartografia, ela cria mapas temáticos. O que é isso, professor? São mapas com temas. Ou seja, eu vou fazer um mapa agrícola para estudar apenas a atividade agrícola daquela região. Eu vou fazer apenas um mapa climático, onde eu vou estudar o clima daquela região. Eu vou fazer um mapa geológico, somente a geologia daquele local, o relevo daquele local. Eu quero fazer um mapa econômico. Eu vou estudar só a economia daquele local através daquele mapa. Eu vou fazer um mapa populacional. Eu vou estudar só a população daquele local. Essa é a ideia de mapa temático. Eu tenho alguns exemplos. Mapa agrícola, demográfico estuda a população, climático, pluviométrico, quando eu estudo a questão das chuvas. Enfim, vamos lá aqui para alguns exemplos. Mapa demográfico, nesse mapa aqui, não sei se vai dar para ver, mas no Meet eu vou mandar o material e vocês vão conseguir também no celular aproximar. Mas eu tenho bem aqui, ó, habitantes por quilômetro quadrado. E lá em cima ele dá, ó, Brasil, densidade demográfica 2014. Ou seja, aqui ele mostra a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado naquele local. Então esse mapa demográfico ele representa fenômenos, distribuição da população, fluxo migratório, religiões, ele estuda aqui o que? A população de um local. Outro tipo de mapa temático é o mapa físico. É quando é um mapa que vai mostrar fenômenos naturais. Clima, vegetação, relevo, estrutura geológica, correntes marítimas. Esse é um mapa físico do Brasil, tá? Por exemplo. Terceiro tipo de mapa é mapa econômico. Esse mapa aqui geralmente vai representar, por exemplo, a atividade agropecuária, indústria, mineração, fluxos comerciais. Nesse caso aqui ele está mostrando a agricultura, tá? No Meet eu consigo detalhar isso mais para vocês, até porque a aula do Meet é mais extensa, então eu consigo detalhar mais isso, vou detalhar para vocês, tá? Outro exemplo, pessoal, mapas históricos, né? Esse mapa mostra, por exemplo, um processo de ocupação, a colonização. Ele mostra algo geográfico, algo histórico, muito antigo para a gente poder analisar, tá certo? E aí eu tenho aí uma ideia de como ler o mapa. Por exemplo, a primeira coisa que eu tenho que ver é sempre o título do mapa. Eu vou pegar o livro de vocês lá no Google Meet e a gente vai ver isso. Por exemplo, Europa Físico. Então aqui é o mapa físico da Europa. Aqui, gente, é o título do mapa. Primeira coisa que quando eu vejo um mapa é olhar o título, para saber do que ele está falando, tá? Aqui é a legenda do mapa, ou seja, através das cores. A gente vai conseguir ver aqui, por exemplo, aspectos de vegetação, aspectos físicos ali da Europa.
Aqui eu tenho a orientação, tenho uma setinha para cima, para apontar que o norte está para cima e o sul para baixo, né, aqui nesse mapa. Você tem a escala, e aí em outra aula eu vou explicar a escala. A escala, eu explico o conceito de escala, eu explico a questão dos cálculos de escala, mas de antemão já vou explicar um pouco aqui de escala. O que é escala? É o tamanho que eu reduzi da realidade para colocar em um mapa. Então, por exemplo, eu vou pegar o tamanho real, Brasil, e quanto eu vou reduzir o Brasil para poder caber em um mapa. Essa é a minha escala. A gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Projeção cartográfica são alguns exemplos que a gente mostrou, né? As projeções cartográficas, na verdade, a gente vai também em outra aula trabalhar isso, tá? Vegetação do Brasil, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui como eu estou lendo esse mapa, ó. Você olha para esse mapa, já sabe que é sobre vegetação. Cada cor dessa, professor, é uma... Estou aqui para a legenda, ó. Cada cor dessa, então, é uma vegetação diferente? Com certeza. Então, é assim que a gente faz a leitura. Bem aqui, pessoal, eu tenho um exemplo de escala, ó. A gente vai trabalhar a escala e vai mostrar a diferença, tá? De vários tipos de escala que existem. Então, essa aula, pessoal, é uma aula para que você tenha uma ideia de como a gente faz o estudo para entender um pouco mais a cartografia, para que a gente possa fazer a introdução para entrar em escala, que é o assunto mais importante do capítulo 2. Então, faça a leitura do livro, essa aula vai ficar gravada no YouTube e tire suas dúvidas, tá? Pergunte. Muito obrigado, saudades e se cuidem. Outras aulas, muitas aulas eu gravo no Google Meet, outras aulas ficam no YouTube, tá bom? Obrigado, gente. Bom dia a todos. Tchau, tchau.